Vamos falar sobre falsidade ideológica. Sabe aquele tema que sempre aparece em prova e que pode ser uma casca de banana para muita gente? Pois é. A ideia aqui é desvendar esse crime de um jeito bem direto, focando exatamente naquilo que é preciso saber para não cair em nenhuma pegadinha na hora do exame. Olha só essa pergunta. Parece até um paradoxo, né? Mas aqui está o coração do crime de falsidade ideológica. A resposta para essa questão é o que separa o certo do errado na hora da prova. E como a gente vai ver, a chave para tudo isso é saber diferenciar a forma do conteúdo. Para a gente conseguir responder aquela pergunta inicial, a gente precisa primeiro entender como é que a lei define esse crime. Então, vamos direto na fonte. Tá aí, essa é a definição exata do artigo 299. A gente precisa prestar muita atenção nos verbos omitir, inserir ou fazer inserir. Veja bem, não é só sobre mentir de formativa, é também sobre ficar quieto quando se devia falar. E o mais importante de tudo, a finalidade. Sem essa intenção de prejudicar, criar ou alterar um direito, o crime não existe. É exatamente isso que os examinadores vão querer saber. E aqui está a grande sacada, o pulo do gato. Pensa assim, ó, o papel é verdadeiro, a tinta da caneta é verdadeira, até a assinatura pode ser verdadeira. O que é falso aqui é a ideia, é o que está escrito, é o conteúdo. O crime ataca a confiança que a gente deposita na informação e não no objeto em si. Certo, mas como é que um examinador vai identificar esse crime numa questão prática? Existe um tipo de checklist com 4 requisitos. Se faltar umzinho só dessa lista, o crime já não se configura. Vamos ver quais são esses elementos. Esse é o passo a passo que define tudo. Primeiro, o documento na sua forma tem que ser autêntico. Segundo, o conteúdo precisa ser falso. Terceiro, essa falsidade tem que ter alguma importância para o mundo do direito. E por último, o ponto mais crucial de todos, o dolo específico, ou seja, a intenção clara de prejudicar. Se a pessoa colocou uma informação errada por engano, sem essa má intenção, não é falsidade ideológica. A ausência da modalidade culposa é um ponto de ouro para qualquer prova. E aqui vem um detalhe que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. Esse é um crime formal. O que isso quer dizer? Significa que o crime já está completo, já aconteceu, no exato momento em que a declaração falsa é colocada no documento. Não precisa esperar para ver se alguém foi de fato prejudicado ou não. O simples ato de criar aquele documento com a informação falsa já é o suficiente, porque o perigo para a fé pública já foi criado. Ok, o crime se consumou. E agora? Bom, as consequências mudam e a lei faz uma distinção bem clara. É que nem todo documento tem o mesmo peso para a sociedade, né? E isso se reflete diretamente na pena. A lógica aqui é bem simples e fácil de guardar para a prova. Quanto maior a confiança que a sociedade deposita naquele documento, maior vai ser a pena. A gente confia muito mais num documento público, como uma escritura de um imóvel, do que num contrato particular, por exemplo. Por isso, mentir no documento público tem uma consequência bem mais severa. A pena é um reflexo do tamanho da quebra de confiança. E a coisa pode ficar ainda mais séria. A pena pode aumentar. Existe uma causa de aumento de pena, um detalhezinho que as provas adoram explorar. A punição aumenta em 1/6 em 2 situações bem específicas. A primeira, se o crime for cometido por um funcionário público que se aproveita do cargo. Aqui, a quebra de confiança é dupla, né? E a segunda, se a falsidade acontecer em registros de assentamento civil, tipo uma certidão de nascimento. A lei protege com mais força esses documentos que, no fundo, definem a nossa existência. Bom, a gente já viu o que é o crime, os requisitos, as penas. Agora, vamos detalhar as 3 formas de agir que a lei descreve. Como é que esse crime acontece na prática? As 3 formas são omitir, que é basicamente o crime do silêncio, inserir, que é a ação direta de ir lá e escrever a mentira, e fazer inserir, que é a mais sutil de todas. É quando alguém engana um funcionário de cartório, por exemplo, para que ele, de boa fé, registre uma informação falsa. Em todos esses casos, o que vai definir o crime é sempre aquela intenção de prejudicar. Agora, vamos para a parte que mais gera dúvida e onde as pegadinhas de provas se escondem. Vamos resolver esses nós de uma vez por todas para não haver mais confusão. Essa, sem dúvida, é a distinção mais importante para memorizar. Falsidade ideológica é sobre a ideia, sobre o conteúdo. Já a falsificação material é sobre o objeto, a forma física. Na primeira, o problema está no que se lê. Na segunda, o problema está no próprio papel que a gente segura na mão. Outra confusão muito comum. Falsa identidade é mentir sobre quem se é. Por exemplo, se apresentar como outra pessoa.
Já a falsidade ideológica é mentir dentro de um documento. Mesmo que alguém use o próprio nome, se declarar uma informação falsa no formulário oficial, o crime pode ser o de falsidade ideológica e não o de falsa identidade. No fim das contas, para gabaritar na prova, tudo se resume a uma pergunta bem simples. A fraude está nas palavras que estão escritas ou na página em si? Se a fraude está nas palavras, no conteúdo, na ideia, então estamos diante da falsidade ideológica. É só guardar essa pergunta, que a chave para acertar a questão vai estar na mão.